Olá, meu nome é João Alexandre, eu curso o segundo período de Direito na Universidade Estadual do Tocantins e eu venho através deste vídeo, junto a meus colegas discentes, discorrer sobre o princípio do devido processo legal e o princípio da demanda, certo? O termo processo, no princípio mencionado, se refere à necessidade de qualquer ação do governo que afete a liberdade e os bens dos cidadãos, que deve ser precedida por um procedimento no qual os envolvidos tenham a oportunidade de exercer as proteções processuais estabelecidas na lei. Isso significa que um ato administrativo que afete os bens das pessoas não pode ser tomado sem que haja um processo adequado. É por isso que Sérgio Ferraz e Aldilson de Abreu Dalari afirmam de forma precisa que o devido processo legal é o fator mais importante em um processo. O princípio do devido processo legal tem uma história antiga. Ele se originou lá na Carta Magna Inglesa de 1215, onde foi estabelecido como uma garantia formal. E ao longo do tempo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, ele passou por notáveis revoluções, especialmente nos Estados Unidos, onde a jurisprudência desenvolveu esse aspecto material do princípio. No Brasil, o devido processo legal foi introduzido explicitamente na Constituição Federal de 1988, no inciso 54 do artigo 5º, como vai ser falado posteriormente por uma colega. E esse artigo afirma que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Quando nós analisamos o devido processo legal estritamente do ponto de vista formal, nós podemos perceber que ele serve como a base para todos os outros princípios processuais. Em outras palavras, o devido processo legal exige que haja um processo prévio antes que o Estado possa interferir nos bens de particulares. Caso contrário, esse ato praticado será considerado como inválido. Além disso, não se trata de qualquer processo, mas sim do processo que está previamente estabelecido em lei. Além disso, existe uma coisa chamada Estado de Direito, que é um mecanismo que implica em leis que concedem direitos aos cidadãos, inclusive contra o próprio Estado. Entre essas garantias fundamentais nesse contexto, as garantias processuais são essenciais. O constitucionalista Gomes Canotilho argumenta que várias garantias como legalidade, segurança jurídica, proteção jurídica derivam da opção por um Estado de Direito. O devido processo legal, desde a sua origem, impede o exercício arbitrário do poder estatal, garantindo assim proteções formais aos cidadãos para uma análise justa das questões em disputa. O devido processo legal é a base dos demais princípios processuais, estando interligado à ideia de Estado de Direito. E outros princípios constitucionais, sendo eles explícitos ou não, servem como barreiras à arbitrariedade estatal, sendo todos originados a partir do princípio do devido processo legal. Isso não diminui a autonomia ou importância desses subprincípios, mas só evidencia a sua conexão com o Estado de Direito. No mundo atual, que está constantemente se tornando mais complicado, certos princípios e direitos legais essenciais têm se destacado. Eles são fundamentais e têm raízes na Constituição, o que significa que desempenham um papel crucial. Isso acontece porque esses princípios de direitos são vitais para garantir que outras liberdades fundamentais sejam exercidas adequadamente. À medida que sua importância constitucional e fundamental continua a crescer, ganham cada vez mais destaque. Assim, o princípio do devido processo legal é um tema nobre. Isso porque quando se olha de forma mais profunda, percebe-se que é como uma base de um edifício. Ele sustenta toda a estrutura legal e garante que funcione de maneira justa e eficiente. O princípio do devido processo legal é muito importante no contexto do sistema, pois prevê que os processos, especialmente os civis, sigam as regras definidas na Constituição.
Em outras palavras, garantir que tudo no processo legal aconteça de acordo com as regras constitucionais e que o resultado final do processo, seja ele um julgamento ou a execução de uma decisão, deve ocorrer seguindo as diretrizes e os princípios da Constituição de forma rigorosa. Nesse sentido, resulta que o processo deve ser justo e equitativo com todas as partes e que devem ter a oportunidade de se expressar perante um juiz imparcial, que toma decisões fundamentadas. Além disso, o processo deve ser concluído dentro de um prazo razoável. Tudo isso é inspirado pelo princípio do acesso à justiça, que busca garantir que todos tenham a oportunidade de buscar seus direitos de maneira justa e eficaz, dentro do sistema legal brasileiro. Sob esse viés, o devido processo constitucional significa que o processo legal deve ser justo e igualitário, como diz a Constituição no artigo 5º. Dessa forma, todas as partes envolvidas em um processo devem ter igualdade de condições, sendo todas igualmente importantes para o resultado final. Em outras palavras, essa igualdade é fundamental e costuma ser expressa pela ideia de tratar igualmente as pessoas iguais e de forma diferente as pessoas diferentes, dentro dos limites da desigualdade. Portanto, é aceitável que o sistema legal tenha situações em que as partes são tratadas de maneira diferente, como, por exemplo, prazos mais longos para as pessoas assistidas pela Defensoria Pública ou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em certos casos. Isso funciona como meio de equilibrar o processo, garantindo que o resultado final não beneficie apenas a parte mais forte. O objetivo do processo é chegar a uma decisão correta para o caso em questão, dando razão à parte que realmente a merece, independentemente de sua força ou poder. Isso assegura que a justiça seja feita de forma justa e igualitária. É um componente essencial do devido processo constitucional que o torna verdadeiramente igualitário é a adoção de uma técnica de tomada de decisões baseada em precedentes. No entanto, é importante que seja feito de maneira a respeitar o princípio da isonomia, que significa garantir que decisões iguais sejam tomadas diante de situações idênticas. Mantém-se a igualdade quando, em casos idênticos, as decisões são consistentes e iguais. O devido processo constitucional é um processo que desenrola perante o juiz natural, ou seja, o juiz cuja competência está previamente estabelecida pela Constituição. Existe uma conexão importante entre o princípio do juiz natural e o princípio da igualdade, que se reflete na busca pela uniformidade nas decisões para casos iguais. Isso ocorre porque no sistema constitucional existem tribunais responsáveis por interpretar corretamente as leis. No Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é o juiz natural para determinar a interpretação correta das normas constitucionais, enquanto o Superior Tribunal de Justiça é responsável por interpretar as leis federais que não têm natureza constitucional. Além disso, os tribunais de justiça são os juízes naturais para interpretar as leis estaduais, distritais e municipais. Portanto, um sistema que segue precedentes deve respeitar essas competências constitucionais. Outro importante princípio que faz parte da garantia do devido processo legal é o princípio do contraditório. Esse princípio deve ser entendido como a garantia de que todas as partes envolvidas em um processo tenham a oportunidade de participar, influenciar nas decisões e não sejam surpreendidas por decisões inesperadas. Ele está diretamente relacionado ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, conforme estabelecido no artigo 93 da Constituição da República. Esses dois princípios, o contraditório e a fundamentação das decisões, estão intrinsecamente ligados ao devido processo. Falando agora sobre o enquadramento normativo do princípio do devido processo legal, ele vai estar ali delineado no artigo 5º da Constituição, em que ele vai ser, portanto, um direito fundamental. Vai ser mencionado expressamente no inciso 54, que fala que ninguém pode ser privado de sua liberdade ou propriedade sem um devido processo legal. Ou seja, toda ação estatal que vai visar restringir um direito, ela deve estar embasada no procedimento legalmente estabelecido. O inciso subsequente, o 55, ele vai ali garantir o contraditório e a ampla defesa. Esses dois princípios estão intrinsecamente ligados ao devido processo legal. E ele vai ter por fundamentação impedir
que alguém seja condenado ou que tenha seus direitos restringidos sem que tenha a oportunidade de se defender de forma ampla e justa. O Código de Processo Civil, ele também vai trazer a figura do contraditório para poder associar ao devido processo legal. O artigo 10, que fala que o juiz ele não pode fundamentar a sua decisão em argumentos que não foram trazidos pelas partes. Isso serve para que as partes ela tenham igualdade de oportunidade para apresentar suas provas e seus argumentos. Já o Código de Processo Penal, ele vai trazer no seu artigo 3º-B, a figura do juiz de garantias, que vai fazer todo o controle da legalidade daquela investigação criminal e que ele vai cuidar para que os direitos individuais sejam assegurados. Também vamos ter a jurisprudência, que vai refletir esse entendimento consolidado a respeito da importância desse princípio, em que, por exemplo, a súmula vinculante 3, ela vai destacar a importância da ampla defesa e do contraditório em processos perante ao Tribunal de Contas da União, em que as decisões administrativas elas podem acarretar em anulação ou revogação de atos administrativos que sejam benéficos aos interessados. Então a gente vê aí a importância de garantir a defesa quando os interesses particulares eles podem ser afetados por decisões administrativas. Temos outra súmula também, a 523, que ela vai ser um marco muito importante no contexto penal, porque ela vai dizer que a falta de defesa no processo penal vai constituir nulidade de todo o processo, ou seja, uma nulidade absoluta, mas isso só vai acontecer quando tiver evidências de que o réu ele foi prejudicado. De qualquer forma, essa súmula ela vai destacar a importância inquestionável do devido processo legal na preservação dos direitos individuais no sistema penal brasileiro. Em suma, podemos ver que a jurisprudência, os dispositivos constitucionais e a legislação específica, elas vão reforçar a importância desse princípio e vão assegurar também o direito ao contraditório, à defesa e à justiça em todos os âmbitos legais e administrativos do país. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a origem e evolução do devido processo legal. A sua origem remonta lá da Carta Magna Inglesa de 1915, na qual os senhores feudais ingleses eles fizeram um contrato com o rei João para que ele respeitasse as leis da terra, né, que seriam as leis pré-existentes ali para eles naquela época, porque esse rei ele tinha mania de praticar alguns atos arbitrários e autoritários. Dessa Carta Magna, o artigo que a gente vai destacar é o 39, que diz assim: que nenhum homem livre deve ser detido ou aprisionado, ou privado dos seus direitos de possessão, ou prejudicado de qualquer forma, nem procederemos coercitivamente contra ele, ou mandaremos outros para fazê-lo, senão mediante um julgamento legal dos seus iguais, ou segundo a lei da terra. Esses dois últimos termos, julgamento legal dos seus iguais e lei da terra, mais tarde seriam substituídos por devido processo legal. Já na América, os colonos que eles chegavam, eles queriam ter a mesma garantia legal que eles tinham lá na Inglaterra, porém a Constituição americana não previa isso. Isso só foi ser assegurado anos depois por meio de emenda constitucional, a Bill of Rights, e em que a gente pode destacar como principal a 5ª emenda, que diz, entre outras coisas, que ninguém será obrigado em qualquer processo criminal a ser testemunha contra si mesmo, nem ser privado da vida, da liberdade ou dos bens, sem o devido processo legal. Já aqui no Brasil, a ideia do devido processo legal remonta do Império, já que na Constituição de 1824, artigo 179, inciso 2º, afirma que nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública, e o inciso 7 diz que ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos previstos em lei. Aí a gente já consegue tirar que havia ali um embrião do que seria a ideia do devido processo legal, né, que viria a ser plenamente mencionado somente na Constituição de 1988. Na Constituição de 1891, que foi a republicana, ela tinha aspirações norte-americanas, ela trazia nos seus parágrafos 14
do artigo 72, que ninguém poderá ser conservado em prisão sem culpa formada, salvo as exceções especificadas em lei, e no parágrafo 16, que aos acusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com todos os recursos e meios essenciais a ela. Após essa Constituição, não houve muito avanço em relação à construção dessa ideia do devido processo legal. Algumas até mesmo retrocederam, revogando direitos essenciais, como da ampla defesa. Após um período de intenso autoritarismo, a gente entra na Constituição de 1946, que tenta retomar ali traços da democracia e tenta também fazer as pazes com o Estado Social. E aí ela vai incluir artigos como o 141, parágrafo 4º, que fala que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Já a Constituição de 1967 era uma Constituição que concentrava muito poder, mas ela ainda tentava se dar uma aparência de liberal. Então ela vai instituir uma série de direitos estabelecidos ali no artigo 150, e o exemplo que eu vou pegar é o parágrafo 15, que vai dizer que a lei assegurará aos acusados ampla defesa, com recursos a ela inerentes, sem existência de um foro privilegiado ou tribunais de exceção. Após essa última Constituição, a gente teve a Constituição Cidadã de 1988, que, como já foi dito, ela foi a que colocou mesmo o nome devido processo legal ali na sua ata. Hoje em dia, a gente vê que esse princípio ele já está bem permeado, já está com um entendimento bem construído. Tanto é que existem convenções mundo afora, né? Inclusive o Brasil faz parte da Convenção Americana de Direitos e é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, do qual vários países fazem parte, e portanto a gente consegue ver a evolução da importância desse direito e de como ele foi sendo valorizado ao longo do tempo. Olá, eu me chamo Pedro Neto e eu vou falar sobre o princípio da demanda. O princípio da demanda está presente de forma bem clara e objetiva no artigo 2º do Código de Processo Civil, que dispõe que o processo só começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Em outras palavras, aqui se referindo ao autor do processo, o processo só começa se a parte assim quiser, exercendo o seu direito de ação. Como esse direito de ação ele é público, subjetivo, autônomo e abstrato, é facultativo ao autor demandar ou não o seu direito ao judiciário. Então, para o processo se iniciar, é necessário que o autor apresente sua demanda ao judiciário e a partir dessa demanda que o processo ele começa a ter curso. O princípio da demanda ele não se aplica somente à parte que inicia o processo. A parte contraditória também é aplicada, uma vez que essa parte ela tem esse direito de demanda ao judiciário. Conforme o processo vai correndo e as partes vão apresentando demandas ao judiciário, ocorre também a limitação da atuação judiciária. Em regra, o judiciário não pode ultrapassar aquilo que é pedido, aquilo que é demandado a ele. Tendo em vista essa definição e essas aplicações do princípio da demanda, é possível observar a suma importância desse princípio, uma vez que, ao limitar a atuação do judiciário àquilo que as partes demandam, ele está garantindo um curso de um processo imparcial e justo, pois o judiciário irá atuar de acordo com aquilo que a parte demandar, de acordo com o que o autor demandou e com o que a parte contraditória também demandou, sendo que esse princípio ele é de suma importância para garantir toda a coesão e toda a coerência da estrutura do ordenamento jurídico. Olá, meu nome é Ana Rita. Eu vou falar um pouco sobre o princípio de estabilização da demanda. Esse princípio ele afirma que, uma vez citado o réu, não pode ser alterado o pedido do processo. Esse princípio se baseia no artigo 329 do Código do Processo Civil, que diz: o autor poderá, inciso 1, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Inciso 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurando o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias. Facultando o requerimento de prova suplementar. Ou seja, uma vez citado o réu, o pedido do processo só pode se alterar com o consentimento desse.
Além de proteger o princípio do contraditório, o princípio da estabilização da demanda também evita que o processo sofra retrocessos. Porque se o pedido ficar mudando, o processo não vai para frente. Então, ele impede que isso aconteça. Enfim, o princípio da estabilização da demanda é extremamente importante para a nossa Constituição, uma vez que assegura o nosso direito de resposta.